Fala, criatura do mundo de geografia, eu sou o professor Giba e eu tô aqui para te ajudar na tua prova de geografia. Então, vem comigo! Criatura, eu tô aqui hoje para falar sobre espaço geográfico nesse nosso primeiro vídeo. Eu sei que esse não é o primeiro vídeo que você assiste no Mundo Edu, tomara que também não seja o último. Na verdade, esse é o primeiro vídeo do nosso plano de estudos de geografia para 2014. Não viu o plano de estudos ainda? Dá uma olhadinha aí no plano de estudos, você vai ver toda a sequência de vídeos, aquilo que já está gravado, aquilo que ainda está por ser gravado. Então, vamos dar uma olhada com bastante calma em todos os assuntos que podem aparecer na sua prova. Hoje a gente vai falar de espaço geográfico, que é a geografia na sua essência, mas uma geografia que você vai encontrar em prova, e não aquela geografia decoreba, aquela geografia de colégio. Isso mesmo, eu sei que a geografia na escola muitas vezes é bastante decoreba. É na aula de geografia que a gente passa muito tempo pintando mapa, é na aula de geografia que a gente combina viagens da turma, passa a lista de quem quer a camiseta, combina a formatura. Ou seja, é na aula de geografia que a gente resolve não ter aula, não é assim? Goddamn right. Aqui no Mundo Edu não, aqui no Mundo Geografia a gente tem aula e aqui a gente vai falar muito mais sobre geografia do que aquela decoreba, do que combinar uma viagem. Na verdade a gente vai começar pelo que é geografia. Provavelmente você já ouviu falar aquela história, geografia, geografia, geo é terra, grafia é estudo. Não é por aí, não é o estudo da Terra. Na verdade, a geografia estuda o espaço geográfico. E o que vem a ser o espaço geográfico? Por que alguém resolve fazer faculdade de geografia? Por que alguém resolve viver da geografia? Acredite, eu também me pergunto muito sobre isso. E na verdade, um pouquinho dessa relação que a gente aqui no Mundo Edu vai ter com a geografia é um pouquinho da minha relação com essa ciência. Eu sempre fui muito mal em geografia na escola, mais um indicativo para que eu não trabalhasse com geografia no futuro. Na verdade, eu nunca fui muito bom em pintar mapas. Minha mãe, quando eu estava no ensino fundamental, me deu uma caixa de giz de cera. Eu tinha que pintar mapas com giz de cera. Só quem já pintou com giz de cera sabe como aquilo é ruim de pintar. Ele não é bom para pintar mapas. Minha professora mandava eu pintar a linha do Equador, eu com giz de cera pintava toda a região equatorial. Aquilo ficava uma plasta, aquilo ficava uma coisa estranha, eu não gostava daquilo. Ainda mais quando um colega, aprendendo a ler, falou assim: contém 12 barras inquebráveis. Não é inquebrável. Não é inquebrável. Nenhuma das 12 barras era inquebrável. Fiquei com um monte de toco de giz de cera para pintar mapa. Perguntei para minha mãe: mãe, você pode me dar outra caixa de giz de cera? Mais uma caixa de giz de cera? Não mesmo, essa pro ano todo. E assim eu passei o ano inteiro pintando com toquinho de giz de cera. Aquilo realmente foi bem chato, aquilo realmente marcou a minha infância, marcou o meu processo de aprendizado. Mais tarde, parei de pintar mapas em aula de geografia, foi a vez de começar a decorar nome de capital, nome de rio, relevo e essas coisas. Eu nunca lembrava, minha memória era sempre muito ruim, eu sempre ia mal em geografia. Chegou então a hora de escolher uma profissão. Perguntei para alguns amigos, cada um dava uma opinião diferente, fui perguntar para minha mãe, afinal, mães são feitas para que a gente acredite. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Mãe, o que eu posso fazer quando crescer? Olha, meu filho, eu acho que você tem que fazer uma coisa que te dá prazer e dinheiro. E seguindo essas sábias palavras, eu tentei a prostituição por um tempo. Say what? Inclusive num lugar que a minha mãe trabalhava.
não deu certo, alguém com os meus atributos físicos não consegue muitos clientes, minha mãe me passou alguns clientes, alguns amigos foram lá também para ver se me ajudavam, no fim acabaram não me pagando e eu estava na brincadeira apenas pelo prazer. Já que não deu certo, procurei outra saída, resolvi estudar, prestar vestibular, sair da minha cidade, precisava sair da minha cidade, precisava de novos horizontes. O que eu vou fazer? Que curso eu vou tentar? De repente alguma coisa na área da saúde? Não, alguém que não cuida da própria saúde não vai cuidar da saúde dos outros. De repente na engenharia. Engenharia não, porque tem muita matemática e matemática, convenhamos, não é de Deus. Aí é coisa do demônio. De repente, alguma coisa nas ciências rurais? Se eu não cuido da minha saúde, vou cuidar da saúde dos bichinhos? Não. Talvez educação física, eu não sabia jogar bola. Talvez artes, eu não tinha dom para música, e aí sobrou história, sobrou geografia. História tinha muita coisa para lembrar, nomes daqueles caras que já morreram há séculos. Geografia, bom, me parecia muito tranquilo, afinal, mandar uma turma pintar mapa não deve ser uma coisa muito difícil. Prestei vestibular, cheguei na universidade, minha mãe me deu uma caixa de lápis de cor, uma coisa que eu nunca tinha tido, estava pronto para pintar meus primeiros mapas. E então, descobri que na geografia não tinha nada disso. Descobri que a geografia era muito mais do que simplesmente aquela decoreba que eu tinha tido na escola. Na verdade, não é que eu não gostasse de geografia, eu não gostava de como a geografia tinha sido passada até então. E aos poucos eu fui descobrindo que a geografia era muito mais do que só aquilo. E eu fui me apaixonando por essa disciplina. Que eu me apaixonei pela geografia? Porque eu descobri que a geografia, na verdade, trabalhava o espaço geográfico. E o espaço geográfico, na verdade, é o espaço natural transformado pela ação humana. É isso que nós vamos ter. A geografia, na verdade, não é o estudo da Terra, mas o estudo das relações entre sociedade e natureza. A sociedade, o homem, as formas de ocupação, as atividades econômicas, a natureza. Clima, o relevo, as rochas, o solo, a água. A interação entre esses dois lados faz com que você tenha muitos impactos. Nós vamos utilizar essa natureza para a nossa sobrevivência. Mas criatura, cuidado, eu já vi em algumas provas de vestibular alguns textos falando assim: o espaço geográfico é anterior à existência do homem. Isso é falso. Na verdade, o espaço geográfico é produzido pelo homem, é produzido pela sociedade a partir do momento que ela tem contato com a natureza. Você está vendo essas fotos aqui? Fotos bonitinhas da natureza. Fotos em que nós não temos a intervenção humana, não é? Na verdade, estudos apontam que nenhuma parte do planeta está livre da intervenção humana. Todas as partes do planeta já sofreram, mesmo que minimamente, alguma intervenção humana. O topo das grandes montanhas, os polos, até mesmo o fundo dos oceanos. Você provavelmente em algum momento já deve ter escutado a seguinte frase: bom, final de semana eu gosto mesmo de ir para um parque, ficar descalço, sentar na grama, passear com o cachorrinho, ter contato com a natureza. Cuidado! Ter contato com a natureza e ir para um parque não é a mesma coisa. Um parque não é uma coisa natural. Um parque é algo humano, é algo social, é algo geográfico. Nós não estamos falando aqui que não exista lá espécies vivas, a grama, as árvores, só que elas são plantadas, elas são delimitadas, elas estão com uma relação social. Veja, mesmo quando se acha que nós temos algum contato com a natureza, essa natureza não é tão natural, desculpe a redundância. Na verdade, essa é uma chamada segunda natureza. Como assim uma segunda natureza? Nós temos ali elementos bióticos, elementos vivos, dominados pelo homem.
Ah, professor, então hoje o homem domina a natureza? Cuidado com essa afirmação. Nós ainda somos muito dependentes da natureza no que diz respeito à dinâmica interna do planeta, os grandes terremotos, quando se diz também a questão climática, com os grandes furacões e outras catástrofes. Porém, quanto mais evoluída uma sociedade, quanto mais evoluída do ponto de vista técnico, científico e informacional, menor vai ser a existência de espaço natural. Ou seja, quanto mais a sociedade se desenvolve, menor é a natureza que a rodeia. Veja agora essas outras fotos. Nessas fotos nós percebemos nitidamente a ação humana. E essa ação humana pode ser destrutiva ou construtiva. Ela pode ser destrutiva quando nós falamos em desmatamento, ela pode ser destrutiva quando nós falamos em erosão acelerada, mas ela também pode ser construtiva quando nós falamos em contenção da erosão, quando nós construímos novas formas de relevo, ou seja, o homem pode acelerar os processos de degradação ou reduzi-los. Depende, na verdade, das suas intenções. Por muito tempo se disse que a sociedade vivia uma situação de determinismo geográfico. Ela era determinada pela característica natural. Só se produzia uma coisa onde o clima, o relevo e a água permitissem. Nós tínhamos cultivos tropicais produzidos apenas nos trópicos, cultivos temperados apenas nas regiões temperadas, as regiões desérticas eram estéreis, sem vida. Atualmente, nós vivemos uma situação de possibilismo geográfico. A tendência é que com o desenvolvimento tecnológico abram-se novas possibilidades para o homem dominar a natureza. Mesmo que não seja plenamente, o homem cada vez mais chega próximo de um domínio da natureza. Nós atualmente produzimos agricultura em desertos. Essa foto aqui prova isso. Atualmente nós construímos ilhas artificiais no formato que nós quisermos. Alguns homens vivem no espaço, alguns homens vivem nas regiões polares. Nós mergulhamos por semanas em submarinos. Dependendo da tecnologia, nós dominamos a natureza e não somos mais determinados por ela. Olha essa imagem aqui. Essa é, na verdade, uma imagem de satélite diurna. Ela mostra o nosso planeta. Bonitão. Agora olha essa outra imagem. Essa é uma imagem de satélite noturna. Ela vai mostrar a intervenção humana. Na primeira imagem nós vimos mais uma condição natural. Nessa aqui, a diferença só existe pelas sociedades. Nós percebemos onde existem mais pessoas, onde existem menos pessoas. Vejam as regiões polares como estão pouco iluminadas. Vejam a Europa densamente iluminada, os Estados Unidos, o litoral do Brasil. Agora vamos ver duas imagens interessantes. Essa é a imagem do Vale do Rio Nilo obtida à noite. No geral, uma região desértica. Ao longo do Rio Nilo, nós temos a irrigação. Vejam que nós temos aí uma relação forte com a natureza. Vejam que nos desertos ainda existe menor desenvolvimento. Mas veja essa outra imagem. São as duas Coreias. A Coreia do Sul, bem iluminada, capitalista, desenvolvida. A Coreia do Norte, socialista. Professor, não existe muita gente na Coreia do Norte? Existe. Não existe desenvolvimento. Quanto maior o desenvolvimento, menor a condição natural. No caso da Coreia do Norte, a condição natural é bem mais perceptível. Bom, criatura, eu espero ter ajudado nesse processo de conhecimento do espaço geográfico. Esse é um assunto bem básico, que se cobra muito em prova. Eu espero que você arrebente na sua prova, porque estando aqui no Mundo Edu, nenhum conteúdo será difícil. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Era isso. Feito o clique. Até a próxima. Ô mãe, tô quase sem cliente, tu vem pegar isso aí? Não, isso é meu. Ô mãe, não, como é que eu vou ganhar dinheiro?
fazer geografia, botar no YouTube.